dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. Hoje vamos falar sobre a adaptação de Frankenstein do Guilherme Del Toro, feita para Netflix, que honra o fato desse livro ter sido escrito por uma menina de 18 anos. Afinal, o doutor é um gostoso, o monstro é um gostoso, as roupas são tudo bonita, enfim. É um filme para nós, menininhas, e pessoas que gostam de meninos no geral. Nós vamos hoje falar sobre essa estreia da Netflix, que eu não tinha nem visto o trailer, porque eu sou tipo cadelinha do Guilherme Del Toro. Então eu só fui ver o filme e foi uma boa surpresa, eu gostei bastante do filme. Não é a revolução do cinema gótico, mas é muito, muito bom, muito legal. Essa não é uma adaptação direta ao livro, mas sim a maneira como o Guilherme Del Toro vê a história. Afinal, ele é apaixonado por Frankenstein desde sempre, e ele sonha em fazer esse filme desde os 11 anos de idade dele. Ele vai focar mais no relacionamento entre o doutor Victor e o monstro numa coisa de relacionamentos tóxicos entre pais e filhos. Ele falou que essa é a coisa que ele mais se interessava. Então, enquanto o livro, ele foca na ciência, em como isso aconteceu e os limites do conhecimento, esse vai focar em relacionamentos. Relacionamentos e drama. Muito sofrimento, muito poema. Dramático! Falei dramático! Agora sim, dramático. Eu ia falar que esse é um projeto de paixão do Del Toro, mas é meio redundante, já que todos os projetos que ele faz muito apaixonadamente, são todos muito pessoais, por isso que eu não vejo entrevista dele. Qualquer entrevista sobre o filme, ele fala de uma maneira tão sincera, tão pessoal sobre as coisas que ele aborda, que esse é mais um filme de paixão do Guilherme Del Toro, só que esse é o sonho de infância dele também. Mas vamos direto pro filme, porque o filme tem 2 horas e 39, então a gente tem bastante coisa pra falar. O filme começa na neve, muita neve, um lugar com muita neve, e um navio preso na neve, com vários marujos, todos tentando... eu não lembro a palavra. Tentando libertar o navio, mas não conseguindo porque a neve é mais rápida que eles. Então eles estão com tochas, estão com picareta, só que tá crescendo mais e mais e o frio tá pegando em todo mundo e todo mundo tá começando a passar mal. Só que o capitão, ele está irredutível que eles vão encontrar o Polo Norte. Então ele só explica, vocês se voluntariaram pra essa missão, né? Então a gente vai pro Polo Norte de qualquer maneira. Mesmo que a gente não consiga sair daqui, vocês estão meio que morrendo. Polo Norte. E daí enquanto eles estão lá trabalhando firme, quer dizer, enquanto a tripulação está trabalhando firmemente, o capitão está esquentando o pé na lareira quentinha, eles veem uma fogueira lá longe, todos vão até lá ver o que está acontecendo na fogueira, e eles fazem isso como lindamente. É branco e é tudo iluminado com tochas. Tão bonita a cor daí. Eles encontram um senhor, que eles inicialmente acham que ele quebrou a perna, mas não, ele tem uma perna mecânica, de madeira. Eles carregam esse homem até dentro do navio com todo amor e carinho e hospitalidade que eles podem ter, e logo após chega um monstro enorme. Esse monstro enorme, ele é enorme, forte e imortal. Porque eles tentam de faca, de fogo, de tiro maior ainda, de uma garrucha maior que todas e mais tiro. E ele vai se incendiando, ele vai se destruindo, mas ele não desiste, ele não morre. Ele não apenas não morre, como ele também tá quase afundando o navio com a força do próprio corpo. O que deixa todos os tripulantes com o cu na mão, o cu gelado, o que deixa todos os tripulantes apavorados, e o capitão tem a ideia de quebrar o gelo do lado da onde está o monstro, e ele cai na água congelada, teoricamente, para morrer. Nessa hora, o homem que estava inconsciente acorda e pergunta: quantas pessoas morreram tentando se livrar do monstro? Eles falam 6. Ele pede 1000 desculpas e fala: olha, se o monstro aparecer de novo, eu quero que vocês me entreguem para ele, porque sangue não pode mais ser derramado por um erro que eu cometi. E o capitão fica: é mesmo? Me conta, da onde você conheceu esse monstro? E daí ele fala: eu fiz ele. Ele é o Victor Frankenstein. E o melhor de tudo é que capitão e imediato estão faceiros em ouvir a história. Os tripulantes estão tudo na neve, quebrando neve que cresce de novo imediatamente, e ele senta, pega o chá e fala: me conta, como que você fez isso? E o Victor também, que não tem pressa nenhuma da vida, ele fala: tudo começou com meu pai e minha mãe. Você pode me contar como você fez o monstro? Ele: sim, primeiro começa quando eu nasci. O pai dele era um barão e cirurgião médico que casou com a mãe dele só por conveniência. A linhagem da nobreza dos dois ia funcionar bem, então eles se casaram, só que o pai dele mal está em casa, e quando ele está em casa, ele odeia todo mundo. E a cena que o pai dele chega no castelo, na casa da família, é a minha cena preferida. Uma das minhas. Eu gosto muito da estética desse filme. Mas é uma cena linda com a mãe dele usando essa roupa. Tem um vento batendo no voal dela, todo dramático, todo mundo bem organizadinho, assim. Aquela cena me encantou. Quando eu vi aquela cena, eu falei: eu vou fazer um filme só pra usar essa roupa.
Eu não sei se o filme é bom, mas essa roupa me ganhou. Inclusive, eu queria agradecer algumas pessoas, porque essa roupa. Eu não estaria aqui gravando se não fosse essas pessoas. Minha mãe saiu de casa e eu tive que sair correndo na vizinha pra ela me fechar no espartilho. Porque eu não tava conseguindo, porque tô gordinha. Ela teve que chamar o marido da filha dela, que também é minha amiga, pra ajudar a fechar, porque os dois estavam de força bruta pra me fechar nesse corpo. Então, Marlene, marido da Janaína, vocês dois, muito obrigada. Esse vídeo só está acontecendo agora por causa de vocês. E a minha vizinhança, que já não acha que a minha mãe tem uma filha normal, teve certeza quando eu saí parecendo uma mapenada, segurando um negócio listrado na mão. Enfim, obrigada, Marlene. Obrigada, marido da Jana. Victor explica na narração que o pai dele meio que caga pra todo mundo, né? Ele odeia a mãe, odeia ele, sobretudo porque os dois são não caucasianos, porque preto não tem nem perto de estar, né? Mas ele fala que o pai dele odeia o cabelo escuro e os olhos negros que eles têm. A mãe dele é francesa. E daí ele fala uma frase que vai ser um grande P.O. Ele fala assim: depois que ele vai embora, é ótimo porque eu tenho a minha mãe só pra mim. Atenção pro sino. Daqui pra frente é só pra trás com a relação dele com a mãe, tá? É um negócio assim bem complicado mesmo. Então o pai dele trata ele muito mal, mas mesmo assim ensina ele a arte da medicina, que naquele período é maravilhoso, né? É tudo meio que no sentimento, é no coração, eles estão descobrindo o que acontece ainda, estão descobrindo por que serve o sangue. Então, ele vai explicando as coisas, ele até que tem uma base, mas é a base daquele período. Que acha que o corpo tem 4 líquidos, a big preta, a big amarela, enfim. E daí ele tá explicando pro filho, ele tem uma miniatura de uma gravidinha. Eu acho tão bonitinha aquela miniatura. E quando o pai não estava ensinando a medicina pro filho, já que aquele filho iria carregar o legado da família, batendo nele toda vez que ele errava, ele estava brigando com a mãe. E ele sempre escutava a briga dos dois. E a mãe ia lá se consolar com ele, que é um probleminha. Isso quer dizer que a mãe dele também tá tratando ele meio como maridinho, assim, tipo, ela não apenas cuida dele, ela também é cuidada por ele. É um relacionamento complicado a longo prazo. E ele tem também um segundo relacionamento, esse fora da realidade, que é com um anjo negro. É um anjão, que é uma estátua que se move e ela fala coisas pra ele. E ele tava orando pra esse anjo pra ajudar a mãe dele. No outro dia, ele estava jogando cartas com a mãe dele e a mãe dele começa a passar mal. A mãe dele tá grávida. Passa mal, começa a sangrar muito, ele entra em desespero. O marido dela chega, leva ela para um quarto e, na cabeça do Victor, a gente não tem certeza, o pai dele meio que deixou a mãe dele para morrer. Porque ele era um grande cirurgião, ele não cometia erro, então ele acha que é culpa do pai dele. Quando a mãe dele morre, enterrada num caixão lindíssimo de mármore, assim, um negócio bonito, ele fica transtornadíssimo, né? Muito transtornado. Mais transtornado ainda porque o filho que estava na barriga dela nasceu branquinho, nasceu loirinho, nasceu igual o pai. O pai trata ele como um filho de verdade, compra presente. E daí, como esse filme é dramático, ele falava: meu irmão William, ele era todo cheio de sol e alegria. E eu era chuva, a tristeza. Eu era aquilo que meu pai gostaria de esquecer e naquele momento eu decidi. Eu decidi que eu iria ser infinitamente melhor do que meu pai. Eu conquistaria a morte, coisa que ele nunca conseguiu fazer. E ele dá umas batidas de frente com o pai dele, que ele fala: pai, você deixou minha mãe morrer, né? Dele: claro que não, eu fiz tudo que eu pude. Ah, então você cometeu um erro? E ele não fala assim comigo. E daí ele fala: sim, eu vou ser melhor do que você em tudo. Presta atenção em mim, pai. O que acontece? As plantações dos terrenos da mãe dele pegam fogo e o pai dele perde todo o dinheiro, mas o que fica com ele são as propriedades. Então eles têm o estate, mas não tem dinheiro. Corta para ele, jovenzinho, tentando se explicar num curso de medicina. E ele tá com um forte papo de maluco, assim. Só que o que é engraçado é que naquele período onde o livro foi lançado, não era papo de maluco. Esse livro ficou duplamente mais de terror, que no período que ele foi lançado, ele estava nesse rolê de o que é medicina? Medicina é tipo bruxaria? Alquimia. Alquimia existe? Será que a gente não consegue transformar ossos em ouro mesmo? Não, eles estavam muito otimistas em relação às coisas que a medicina poderia fazer e eles tinham muito pouco conhecimento sobre como a vida funcionava. Aquele livro ele ficou muito mais aterrorizante porque para alguns leitores aquilo poderia ser real, pela falta de conhecimento, em associação com a expansão da medicina. Mas ele tá lá conversando com os médicos, com um papo forte, falando que a gente deveria estar mais conquistando a morte do que se preocupando com a vida, que eles são fracos, que eles têm medo, que eles estão perdendo com essas crenças limitantes. E daí ele traz
uma cabeça que tem um tronco, só tem a coluna numa madeirinha, assim. E daí ele liga a madeirinha e o corpo começa a gritar assustadoramente. Vivo, mas sofrendo, assim, parece que ele tá sofrendo. E todo mundo faz, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é um truque de mágica? E daí ele joga uma bolinha e o corpo pega a bolinha. O que é assustador em vários níveis, porque uma coisa é ele gritar, outra coisa é ele ter essa coordenação motora. E daí todo mundo fica mais assustado ainda, fica cabreiro, cabreiro, cabreiro. Só que como eles são médicos da era, sei lá, vitoriana, eles falam, isso é uma abominação? Só Deus pode trazer vida e só Deus pode tirar a vida. Sai daqui, seu enganador. E daí ele tira uma das baterias, o corpo falece de novo. E todo mundo fica tipo... E daí ele fala, vocês estão perdendo! Vocês ainda vão falar muito de mim. Quando o Victor sai da escola de medicina e vai pro laboratório dele, a roupa dele, eu falei, cara, que roupa estranha, ele parece um cafetão, porque ele usa um chapéuzinho do lado, ele tem cafetão, ou ele tem uma referência muito forte da moda espanhola naquele período. Não quero falar porque eu não tenho aquela coisa de certeza, mas o lencinho, sabe, o chapéu, o tipo de chapéu. E eu fiquei, nossa, mas que estranha essa roupa, né? E daí eu vi na entrevista que o Guilherme Del Toro não queria que o Frankenstein parecesse um cientista maluco, mas sim um rockstar. E ele realmente parece um rockstar. Ele parece muito, muito estiloso e muito, muito, muito superior aos outros em estilo. Quando ele chega no laboratório dele, na porta está um homem. Esse homem, ele é o tio da noiva do irmão dele. E ele fala que viu a apresentação dele e achou fantástico, só que ele sabe, porque na apresentação ele desligou o monstro que ele criou, o monstrinho, para dizer que ele era o dono da vida. Mas na verdade ele desligou porque a eletricidade mantinha o corpo vivo por muito pouco tempo, então ele precisava fazer isso na hora certa para manter o drama. E esse tio da noiva do irmão sabia disso e falou, olha, eu posso te ajudar. Venha na minha casa que eu vou te mostrar uma coisa incrível. E ele fala, ok. Ele fala ok porque afinal ele tem que visitar o irmão dele mesmo na cidade, aproveita, já conhece a noiva dele, fecha o rolê. Ele chega lá, o Harlander, que é o tio da noiva do irmão dele, está fazendo fotografias estilo Memento Morte. Que é isso? Memento Mori significa em latim não se esqueça que você vai morrer. Então é um tipo de arte pra gente lembrar da nossa condição enquanto mortais e valorizar a vida. Que também tem relação com o que vai acontecer. E tem até uma moça pelada posando pra foto, é bem legal, bem interessante. Victor chega e ele explica que ele acha que não tá fazendo sentido isso de ele jogar eletricidade onde ele tá jogando nos corpos. E daí ele pega uma placa de madeira, que é uma das 5 placas de madeira do mundo que tem o sistema linfático inteiro. Ele fala, olha, isso daqui é sistema linfático. Eu acho que a gente podia jogar uma eletricidade aí. Porque ela pega no cérebro, pega em todo lugar, se você ver. Eu só não sei como a gente vai chegar lá. Mas massa, né? Massa. E assim, eu adorei a tua ideia de reviver os mortos, fazer um homem novo do zero. Eu vou pagar tudo, eu tenho fundos infinitos, e você vai construir o seu homenzinho do zero. E ele fala, tá, mas o que você vai ganhar em troca? Ele fala, nada! Nós somos irmãos de espírito, nós estamos fazendo isso pelo avanço da ciência. Mas talvez, não tô dizendo nada. Eu preciso de um favor no futuro. Todo poderoso chefão dele. E daí, esse favor do futuro, daí você vê se me ajuda. Mas até lá, irmãos da ciência. Né? E aí fala, tá, vou pensar e vai jantar com o William, que é o irmão dele, a Elizabeth, que é a noiva dele, e o tio dela. É engraçado que naquela foto de Memento Morte que ele tava fazendo, a moça que estava posando, ela ficava comendo os pêssegos que apareciam atrás. E daí ele explica que o pêssego tinha que estar inteiro, porque em pinturas desse estilo, pêssego significa juventude, vivacidade. E se tiver comido, vai ficar com uma vibe de morte. Só que na mesa do jantar, tá todo mundo comendo flan, pudim de pêssego. Entenderam? Tá? E a Elizabeth, ela não é como as outras garotas. Só que eu digo isso da maneira mais honrosa possível, porque ela faz isso muito bem. Ela é super inteligente, ela é super argumentativa, ela tem certeza do que ela tá falando. E ela começa imediatamente a discutir com o Victor, porque não é bem visto o fato de o Victor querer tanto ser famoso, ser bem visto, usar roupas espalhafatosas que diferenciam ele dos outros. E daí os dois começam a discutir. Ela é tão cheia de assuntos que o tio e o noivo saem da mesa e vão fumar. E deixa, essa discussão a gente já conhece. Deixa ela conversando com o Victor. E ela fala pra ele sobre a guerra. Ele fala que ao invés de estar tentando fazer as pessoas reviverem, a gente deveria estar se preocupando em não ter guerras, já que todas essas pessoas morrem. Pessoas que foram criadas, que foram educadas, que tiveram mãe e pai, vão pra guerra morrer, enquanto as pessoas ricas que criaram as guerras ficam em casa, no conforto, totalmente saudáveis. Isso não é justo. Você vê? Não é como as outras garotas. E daí ele fica tipo, quem é essa mulher incrível com raciocínio que parece muito com a minha mãe? Sim, a Mia Goth,
que inclusive ela tem o melhor sobrenome de todos, né? Goth. Ela nasceu pra fazer terror e gótico. Ela faz o papel da mãe no começo do filme. E agora o Victor vê nela, talvez, alguém que possa preencher o vazio maternal que ele perdeu. Até porque ela é super inteligente, eles conseguem discutir, conseguem argumentar e tal. Então ele entra oficialmente em modo talarico. Victor tá fazendo todos os sons. Atenção pro apito. Nós voltamos previamente pro navio, onde todos os marujos estão apavorados, porque eles viram um monstro gigante que não morre e que quase derrubou o navio. E enquanto eles estão lá, se tremendo de frio, tentando quebrar a neve, com medo de morrer, o capitão tá de perninhas cruzadas falando: e aí? O que acontece? Estão cagando pra tripulação, tá fodida lá fora. O Victor aceita a proposta de ser financiado pelo Highlander, pelo tio da Elizabeth, e eles encontram o mais vilão cientista maluco castelo que eles pudessem encontrar em todo o perímetro que eles estavam. Ele tem 100% vibe cientista maluco. E esse filme ele vai sofrer com uma maldição que é conhecida por mim e por você, que é a maldição do 365, que é a maldição do eterno pôr do sol. Se é dia e tá sol, é pôr do sol. Em nenhum momento você vê um sol do meio-dia. Pôr do sol. Sol se pondo constantemente. Se não tá chovendo, se não tá de noite, é pôr do sol. E daí você vê o pôr do sol refletido na janelona do castelo, enquanto ele pede coisas caras e difíceis pra poder fazer uma bateria gigante, um negócio de madeira, um negócio de prato. E daí logo depois ele vai até o centro da cidade pra comprar corpos. E ele faz isso enquanto os corpos estão vivos. Tipo, tem uma fila pra ser enforcado, ele fala, isso aqui tá bom, e daí depois que matar ele leva. Enquanto ele tá lá fazendo o comércio de corpos, ele vê a Elizabeth também nesse mesmo centrinho, e ele olha pra ela, e ele vê que ela tá indo pra igreja se confessar, ele vai atrás, e ele entra na salinha do confessionário pra ouvir o que ela tem pra falar. Nenhum limite ele tem. Só que ela viu ele, porque ela o quê? Não é como as outras garotas, ela é super esperta, super inteligente. Ela começa a falar que tem um sentimento muito forte pelo irmão do noivo, e ele fala luxúria dela, não, ódio. Ele é uma péssima pessoa, e você consegue ver ele muito facilmente à distância. Bastante facilmente, daí ele abre, e ela faz um... Eu vi que você tentou saber meus segredos mais secretos, profundos. E aí os dois vão jantar. Uma coisa interessante sobre esse complexo de Édipo. Édipo quando é o pai. Quando eu falo que a mãe é Édipo, né? Elétrica é quando a filha que é o pai. Enfim, a primeira vez que a gente vê a Elizabeth, ela tá usando um vestido verde turquesa, lindo, com umas penas estranhas, mas deixa as penas. Quando o Victor começa ativamente o trabalho de talaricagem, ela primeiro aparece com um rosário vermelho. Vermelho que é o oposto desse verde turquesa. É um vermelho mais alaranjado. E conforme eles vão se relacionando, mais itens vermelhos vão tomando conta da Elizabeth. Cada vez mais ela vai preenchendo o vazio maternal dele. E ele não se dá por vencido em ser um grande filho da puta, né? Ele deixa toda a reforma do castelo do cientista maluco e comprar todas as coisas pro William. Então o William tá o dia inteiro fazendo o castelo dele e ele está talaricando ele. Eles vão catar borboleta, porque Elizabeth é fã do quê? De insetos. No jantar, ela tava com uma pilha de livros. Ele falou, você comprou uns romances dela? Não, eu amo insetos. São vários livros sobre insetos. Nada como as outras garotas. E eles vão caçar borboletas, eles pegam uma borboleta para os dois serem parentes da borboleta. E ele fala assim, por um momento, eu esqueci sobre a morte, eu comecei a pensar sobre a vida. E isso deixou quem? Todo mundo fudido da cara, né? Porque o William terminou o castelo e o tio da Elizabeth fala, olha, você tá demorando, hein? Você tá se enrolando. Não, mas você vê que o negócio do linfático e tal, dele, olha, minha paciência tá acabando. Então, daqui uma semana vai ter uma batalha, você tem uma semana pra achar alguma coisa. Faça alguma coisa acontecer. Indiferente, faça. Senão eu vou cortar todos os seus fundos e você vai morar na rua. E ele, tá bom, ok. E daí ele vai todo fudido pro castelo, só fudeu, né? Não tenho nada. Tava tentando pegar a mulher do meu irmão, não tenho nada. Chega Elizabeth segurando a borboleta dos dois da guarda compartilhada, falando que a borboleta tava com saudade dele. E ela está o quê? Toda de vermelho. Então, ela já está 100% sendo a projeção da mãe do Victor. E como é ele que tá contando a história, faz sentido ela ter essa mudança de vestimenta. E ele chega e já se declara pra ela. Ele fala assim, olha, eu acho que tem alguma coisa entre a gente. Eu acredito que você também sente isso. E ela responde, não é porque você acredita que quer dizer que seja verdade, meu amado. Na voadora. E daí ela começa a falar sobre a borboletinha. E ela fala que a borboletinha, pelo menos, ela tem escolha e ela não tem. Ela sabe que ela, enquanto mulher, nesse período, ela não tem escolha de nada. E quando ela escolhe, ela não pode meio que mudar de ideia. E ela fala, olha, eu fiz minha escolha, eu vou casar com teu irmão. Beijo! E ele fica puto, né?
putíssimo. E daí, à noite, ele está tomando banho. Essa cena é toda para as garotas, porque o Oscar Isaac tá lindo na banheira. Como esse homem fica bonito, né? Bronzeado na banheira. E ele continua sendo bonito e nu. Vemos bundinha do Oscar Isaac, enquanto ele descobre o segredo da vida. Então ele tem todo o momento de iluminação dele enquanto pelado. Obrigada, Del Toro. Gostamos. E ele percebe que o que falta é simetria. Então você tem que colocar a mesma quantidade de eletricidade de um lado para o outro. E ele consegue gerar vida. Mostra pro tio da Elizabeth. Os dois ficam tipo, gerar vida. E eles vão naquela batalha para pegar uma cacetada de corpos e fazer esse homão novo. E o Del Toro decide fazer uma construção diferente do monstro. Porque normalmente o monstro é tipo, ele pega uma perna de um, ele pega um braço de outro, ele pega um dedo de cada corpo e ele costura. Nesse filme não, a construção é de dentro para fora. Então ele pega os ossos, os músculos, os tendões, sistema nervoso, que dá um trabalho bem maior. Mas você vê ele colando os músculos certinho, então é bem mais detalhado a construção, porque ele tem várias pessoas e cada pessoa tem meio que um pedacinho que serve. Então ele vai pegando, vai fazendo esse homão. E ele decide fazer um homãozão mesmo, assim, grandão. Ele fala, eu quero membros grandes para ele ser forte. E eu amo o Del Toro porque ele me entende. Eu vi ele cortando os corpos de todo mundo e jogando o resto num negócio que tem embaixo. E eu falei, nossa, Del Toro, tudo sem refrigeração, esses corpos, como é que vai viver? Eu tava tendo essa discussão com ele, o próximo minuto é o Victor pegando vários cubos de gelo pra colocar perto pra ficar gelado. Detalhes me fazem feliz. Vai ter o dia da reanimação, que é o dia que vai estar chovendo. E nessa hora, o tio da Elizabeth manda real pra ele, falando que ele tá no 4º estágio da sífilis. E não só isso. Ele tá tomando mercúrio pra se curar da sífilis. Então ele tá duplamente fudido. E ele fala, tudo o que eu fiz até agora é pra você construir esse homão. Então eu quero que você coloque meu cérebro no homão, por favor. E ele fala, não, você sabe muito bem que sífilis é uma doença sistêmica e o seu cérebro já está comprometido. Não adianta eu botar no corpo, você vai passar sífilis pro meu corpo, novo, que eu fiz agora. E daí os dois têm uma brigona, o tio fala que se não vai ser comigo, não vai ser com ninguém, pega um pedaço da montagem científica deles e ele acaba morrendo. Ele cai do buraco, quebra a cabeça, bem gráfico mesmo, do jeito que ele morre. O Victor fala, massa, que pena que você morreu, volta, liga, o raio passa pela mão, só que ele não acorda imediatamente. Ele faz o quê? Vai dormir. Dormir todo decepcionado, pensando, onde eu errei? E o anjo negro aparece e tal, e eu falo, anjo, você me prometeu, porque ele realmente, o anjo falou, vai na fé que você vai conquistar a morte, pode ir que eu tô com você. E daí o anjo volta e fala, anjo, porra, anjo, você me falou. E o anjo que não fala, porque a boca dele é fechada, fica tipo, ele acorda com a mãe dele gritando pelo nome dele, e ele todo envolto aonde? Numa coberta vermelha. Simbologia. Ele acorda e quase cai pra trás, porque o homão tá lá, e é um homãozão, e ele é um belo de um homão. Bem alto, bem bonitão mesmo, assim, olha, pegava, viu? Pegava bem fácil, inclusive. E eu fui procurar as características físicas do monstro no livro, e não tem nada que fale que ele é feio, viu? Fala que ele é altíssimo, que ele é branquíssimo, que ele tem a boca preta e os dentes brancos, cabelo comprido. Fim. Ele pode ser um belo de um gostoso. Os outras adaptações que não queriam fazer ele enorme, quadrado, com os parafusos na cabeça. É uma opção deles e o Del Toro decidiu que ele vai ser um belo de um homem bonito. E ele fica feliz e tal, fala, criei o monstro, uhul. Ele coloca o monstro em correntes e deixa ele brincando na aguinha no chão. E o Victor fala, nossa, mas agora que eu consegui o que eu queria, eu me sinto tão vazio, tão sem propósito. Parece que eu fiz tudo certo, mas o resultado foi errado. E daí ele tá triste. Ele fica mais triste ainda depois que agora ele tem que ser pai. Ele tem que raspar a cabeça, trocar a fralda, dar comida. E ele só consegue falar uma palavra, que é Victor. E ele não demonstra mais nenhum avanço cognitivo. E vai deixando o Victor enfurecido, porque você sabe que o tempo todo ele viveu só pra ele, né? E agora ele tem que ser um pai solteiro? Não é bom isso, ele tá bem puto. E o monstro se machuca, se corta, fica com medo do Victor e ele fica mais brabo. O relacionamento paterno dele não é bom. Ele não é um bom pai de monstro. O pai, no geral. Quem aparece pra visitar? Elizabeth e Wigan, porque a Elizabeth tá preocupada porque o tio dela meio que sumiu, né? Pra ver se o tio tá tudo bem. Ele fala, não, teu tio tá viajando, ele já volta, pode ficar aí. Elizabeth, que sabe, imediatamente encontra o monstro. E ela olha pra ele assim e faz... massa. Top. Abraça ele e fala, nossa, quem fez isso com você? Ele tá com um corte, assim, acorrentado. E daí ela fica puta, né? Ela fala, como assim você tá tratando ele como uma coisa? Daí ele fala, ele é uma coisa. Ela, não, ele não é uma coisa, ele tem muito mais sentimentos que você imagina. E ela defende o monstro porque ela imediatamente se apaixonou por ele. Em um oi, ele conseguiu o que ele tentou 20 minutos no filme, né? Fazer a Elizabeth gostar dele. À noite é pra todo mundo tá dormindo. Na verdade, o Wigan tá fazendo as perguntas mais... que o Victor nem tenta perguntar. Ele fala, de todos os homens que você cortou pra fazer esse monstro, qual deles guarda a alma? E ele, foda-se, que alma? O que você acha que eu joguei pra alma quando eu tava
alma. E Elizabeth acorda e vai lá no porão encontrar ele com um candelabro, toda dramática. E ele dá uma folhinha pra ela. E ela olha pra ele e vê como ele é puro e sincero. E enorme e bonito, mãozona. Ela ensina ele a falar o nome dela pela vibração da voz. Ela fala devagarinho, fala pra ele encostar na garganta dela, fala Elizabeth. E ele consegue aprender o nome dela, porque ele também ficou encantado por ela, porque ela tratou ele que nem gente, né? Não é que nem o Victor, que trata ele que nem um lixo. E você vê no olhar da Elizabeth, pensando, eu consigo resolver esse homem. Se ele estiver comigo, ele vai virar um homem normal, natural de bem. E tem um termo criado por um youtuber bem conhecido aqui na plataforma, que é o Born Sexy Yesterday. Toda vez que uma mulher tem que ser construída imediatamente, tipo, ela nasce, ela é gostosa e inocente. É tipo o Quinto Elemento, sabe? Que quando eles fazem ela é gostosa, tá com uma roupa curta, e ela é inocente, mas ela é gostosa, ela é adulta. Isso normalmente é uma coisa pra mulher. Nesse filme tem a mesma coisa. Então é uma das primeiras vezes que a gente tem isso. Uma mulher adulta se apaixonando por um homão bonitão que é inocente como uma criança. E eu não sei se isso é igualdade de gênero. Eu não sei se a gente tá mais longe ou mais perto da igualdade de gênero. Mas é um ponto. E ela tá encantada com ele. Ela tá tipo, meu Deus, essa alma pura, vamos fugir, meu bem. Quem está esperando ela na escadaria? Victor. E daí eles têm uma discussão. E ela fala que aquela criatura tem muito mais coração do que ele, porque tem uma coisa que ele não entende de coração. Ele fica enciumado. Péssimo pai. Pior pai do mundo. Ele fica puto porque a Elizabeth gosta mais do monstro do que dele. E ele vai pra bater no monstro. E o monstro fica com medo, só que o monstro fica com medo e ele é forte. E daí ele quebra o negócio que quer bater e levanta. Quando o 1,78 m do Victor vê os 2,30 m do monstro, ele fala, eita que eu fiz bosta, esse homem vai me matar. E ele decide fazer o quê? Ele mente pro Egan que o tio da Elizabeth foi morto pelo monstro e que a Elizabeth tá se apegando demais com ele e ele vai morrer daqui a pouco, então é melhor você pegar tua mulher e sair correndo. Ela fica brava, porque ela quer ficar com o monstro. Ele consegue convencer o Egan a levar a Elizabeth correndo embora e ele faz o quê? Ele bota gasolina no castelo inteiro pra botar fogo no cara. E não se dá por vencido. Ele fala, se você me disser qualquer outra palavra, eu não te mato. E daí ele fala, Elizabeth, daí ele fica menos essa palavra. Você tinha várias, essa não. E daí deixa ele mais puto ainda, e daí que ele bota fogo em tudo. E sai correndo, só que daí ele escuta ele chamando Victor, com sofrimento no olhar, né? E daí o Victor se arrepende, só que explode. E daí ele é jogado pra fora, quebra a perna. A Elizabeth, que já tá numa ligação mais pura do que tudo, é uma ligação de amor verdadeiro com o monstro, ela fala, volta a carruagem. Ele vai matar. E eles voltam e realmente todo mundo acha que ele morreu. E o Victor, que fez tudo pra ser melhor que o pai dele, acaba se transformando no pai dele. Quando a criação dele não faz o que ele imagina, ele descarta ela como se fosse um lixo. Então ele trabalhou tanto pra fazer pior. Nessa hora o monstro volta, né? Porque ele não morre no barco. E ele entra todo puto e fala, me dá ele, eu quero ele pra mim. E daí o capitão, que tá investidíssimo nessa novela, fala, faz isso, ataca ele, mata ele, prova que ele estava certo. Aí o monstro senta, cruza a perna e fala, então, meu criador contou a parte dele, deixa eu contar a minha, pra você entender os dois lados. E agora, o monstro tá contando a história. A gente vê tudo na perspectiva dele. Ele conseguiu fugir e falou, naquele momento eu percebi que quando eu chamei o nome do meu criador, ele não me chamou de volta, eu percebi que eu estava sozinho. E agora vai ser toda a desgraçação de cabeça pra você ficar com dó daquele homão bonitão, e eu fico morrendo de dó dele. Ele vai pra floresta, pega a roupa de um defunto, que tá na floresta, faz amizade com cervos, vê o que eles estão comendo, come também, ela tá, tipo, rindo pro cervo, e daí faz o que? Aparece um monte de caçador e mata um cervo. Ele fica horrorizado, os caçadores veem que ele é um homão, ficam com medo e começam a atirar nele sem perguntar nada, porque é pra gente ver quem são realmente os verdadeiros monstros da humanidade. Ele sai correndo, e ele fala, minhas feridas estavam cicatrizadas, mas eu sentia tanto frio. Eu poderia estar lá esquentando ele, sabe? Mas enfim, ele fica embaixo de um moinho, se escondendo, e lá ele faz amizade com os ratinhos. Coisa mais fofa, ele fazendo amizade com os ratinhos. Todo mundo brother dos ratinhos. E ele vai ficar numa casa que tem uma dinâmica familiar muito saudável. E isso deixa ele encantado. Porque ele nunca tinha visto isso. Ele fala assim, eu vi que essas pessoas usavam um negócio chamado palavras. E eles usavam as palavras para se comunicar. E como um dos senhores que morava lá estava ensinando uma menininha a ler, ele estava repetindo os sons que ele via nas frestas. Tipo o Bruno. Ele é o próprio Bruno, do Encanto. E é uma coisa que eu fiquei tão... Cara, que merda. Porque, tipo, o Victor acha que ele fez de tudo, mas ele não tentou ensinar as palavras para ele. Porque ele fez um homem adulto, ele não entendeu que ele tinha que passar pelo processo de aprendizagem. Então, quando alguém ensinou as palavras, ele aprendeu a falar. Ele fez de tudo, menos ensinar ele a falar. Ele esperava que ele aprendesse sozinho. Foda, né?
comunicação. Às vezes você precisa ensinar o básico. E como ele se sente pertencente àquela família, ele está encantado por uma dinâmica que ele nunca viu, afinal ele só conhece trauma, ele decide ser o benfeitor da família, ser o espírito da floresta. Então ele traz um monte de lenha, ele conserta um celeiro, ele vai arrumando a fazenda inteira e em troca os moradores deixam presentinhos pra ele. E tem uma cena super bonitinha que ele aprende, a pessoa é um bom garoto, ele faz assim na cabeça e daí ele aprende, daí toda vez que ele faz uma coisa boa ele faz assim pra ele mesmo. Tão bonitinho. Então ele, além de Bruno que se esconde nas frestas, ele é Cinderela que limpa a casa e faz amizade com os ratos, né? Daí, ele tem um momento de aprendizado muito pesado, porque os lobos aparecem nas casas e eles começam a comer as ovelhas. Os moradores, pra defender as ovelhas, matam os lobos. E ele tem muita aversão à morte, mas ele falou, olha, eu entendi que a violência é inevitável, porque os lobos não odeiam as ovelhas e os humanos não odeiam os lobos. Mas a maneira de algum deles sobreviver é através da violência. Achei foda, hein? Achei pica. Achei sensacional. A família de adultos vão pra floresta caçar pra ter comida pro resto do ano e o senhorzinho que cego fica rezando em casa. Até porque o senhorzinho tá pensando, quem que é esse espírito? Vai nesse espírito da floresta? Não, estranho. Então ele tá lá pra ver se o espírito aparece. E o Victor decide ir lá conversar com ele e ele é extremamente fofinho. Ele acaba derrubando um copo e daí ele entra em desespero. E o senhorzinho pergunta, do que você tem medo? Ele fala, eu tenho medo de tudo. Ah, não tenha medo. Aqui nessa casa você encontrou um amigo. Você tem pão, você tem bebida alcoólica e você pode ler pra mim enquanto minha família tá fora. E daí naquele momento, ele tem uma familhinha. Ele tá com alguém que ensinou ele a ler, ensinou ele a falar. Ele leu todos os livros disponíveis na casa do senhorzinho. Eles saem pra caminhar juntos, ele aprende sobre perdão, e ele tá super evoluindo como humano, mas ele não se lembra de onde ele veio, o que é triste. A única coisa que ele lembra é uma palavra que ecoa na cabeça dele. Victor. Ele decide ver o que tá acontecendo, ele vai no primeiro ponto que ele lembra, que é o castelo incendiado, e ele vê as fotos, vê os diários, vê os desenhos, vê as fotografias, tudo de como ele surgiu e ele percebe que ele não é nada. Ele é menos que um humano. Ele é uma amálgama de restos mortais. E isso deixa ele bem puto, bem desgraçado da cabeça. O que deixa ele mais puto ainda é o fato de quando ele foi lá, os lobos chegaram e meio que pegaram o velhinho. E ele fica muito puto, ele mata os lobos tudo. E o velhinho fala que ele vai sentir falta do amigo dele. E daí ele fala, amigo. Nessa hora a família chega, vê o monstro, não pergunta nada, começa a atirar nele, atira até ele morrer. Daí ele fica um tempo morto. E ele revive porque ele não pode morrer. Daí ele decide encontrar o criador dele pra fazer um pedido. Ele pede uma namoradinha. Ele quer um amorzinho. Ele vai lá, aonde é a casa do William, no dia do casamento do William com a Elizabeth. E o Victor segue sendo um grande filho da puta, né? Porra, ele fala, faz pra mim uma companhia, porque eu não posso morrer, mas eu também não posso viver sozinho. Milhares de mulheres todas falando, me escolhe. Criar um monstro que nem você, e daí o Victor fala assim, pra gente ser monstro juntos. Ele fala, jamais, qual que é o próximo passo? Procriação? Da onde que vida pode criar vida? Da onde que morte pode criar morte? O que ele deveria falar é tipo, faz ela sem útero. Daí não tem procriação. E eu tenho minha namoradinha, meu amorzinho. Mas não falou isso, né? Talvez não tinha livro de anatomia na casa do senhorzinho. Ele fala, então, se você não quer a minha compreensão, você terá a minha raiva. E ele começa a jogar o Victor como se ele fosse uma boneca de pano de um lado pro outro. Quem escuta isso é a Elizabeth. Elizabeth que nunca mais nem falou com o Victor direito, ela odeia ele, que vai no quarto do Victor ver e ela encontra a criatura. E ela fica tipo, você! E ele, você! E daí os dois se encostam e ela fala tipo, meu amor. Nessa hora o Victor fala, sai, Elizabeth! E ela pula na frente do amor dela e ela é atirada. Isso deixa todo mundo meio louco, assim. O William vai lá tentar ajudar e o monstro só joga ele, quebra a cabeça, morre também. Elizabeth, que tá com um vestido branco todo dramático, assim, quando ela leva o tiro na barriga, o sangue começa a escorrer pelo vestido, fica tão bonito. Ela fala pra ele, me leve com você. E dele carrega ela abraçada nele. E ele encontra a caverna mais dramática e poética, com um lugar certinho pra colocar o humano. E ela, nesse momento, Guilherme Del Toro, deu um coro, em pelo menos umas 15 menininhas de 15 anos fanfiqueira. Porque ela olha pra ele e fala, meu lugar nunca foi desse mundo. Meu lugar nunca foi nesse mundo. Eu sempre desejei algo que eu nunca consegui nomear e eu encontrei essa coisa em você. Perder-se e encontrar-se é a essência do amor. Na sua brevidade, na sua tragédia, foi feito eterno. Mas é melhor assim, morrer com você olhando pra mim. Metade
E o Wattpad tá com inveja, só desse momento. Você é o único homem da minha vida, você é especial. Mesmo que eu falei com você uma vez só, mas você é especial. E ele chora, desgraçadamente, fica puto, fica muito triste, porque todas as pessoas que trataram ele bem meio que morreram. O Victor percebe que ele fez cagada porque o irmão morreu, a Elizabeth morreu, e tudo por culpa dele. Ele sabe que a culpa é dele, mas ele decide ficar puto com o monstro, e ele chega atirando o monstro não morre, e ele fala, eu não posso morrer. Agora eu serei o seu mestre. Agora eu vou te machucar, eu vou te perseguir, e eu serei o dono da sua vida. Então ele quebra o nariz do Victor e tipo fala, daqui a pouco eu vou vir te bater de novo, tá? Victor tenta atirar nele, mas não consegue atirar nele. E a partir desse momento os dois começam a ter uma perseguição constante. Por algum motivo, o monstro vai pra neve, Victor vai atrás, e é engraçado outra coisa estranha, que o Victor só bebe leite no filme todo. Quando ele vai numa lojinha da neve, ele pede latas de leite condensado. Só vai beber leite condensado. Mas o monstro, na verdade, acha ele. E ele fala, você sabe que eu não posso morrer, né? Por que você tá com dinamite? Sério, dinamite? Dinamite mesmo? Daí o monstro pega a dinamite na neve, acende a dinamite. Bonita aquela cena. E tudo explode. Victor vai lá pro caralho. Vai lá longe. A roupa fica toda queimada, mas ele tá de boa, porque ele não morre. E daí o Victor fala, puta que pariu, o que eu fiz? Que merda. Nessa hora, quando ele tá sofrendo as consequências da explosão da dinamite, que os marujos chegam pra salvar ele. E daí, nessa hora, o Victor, enfim, no final do filme, fala, eu não tive nenhum sentimento além de arrependimento depois do que eu fiz com você. Por favor, me perdoe. Eu errei com todo mundo à minha volta, a culpa é toda minha. E ele fala, Criador, agora você vai descansar. E o meu nascimento e a minha criação foi só um sopro pra você. Pra mim, isso vai ser só um momento de uma vida que não pode acabar. Você tirou o maior direito que um humano tem, que é o direito de morrer. E daí os dois se perdoam. E daí, quando o Victor tá morrendo, ele fala, já que você não pode morrer, que tal você tentar viver? Você literalmente não tem escolha. Você vai fazer o quê? Vai chorando pra sempre? Vai arranjar uma namoradinha. As mulheres vão tudo te querer. E daí ele morre. Capitão olha pro homenzão e fala, tipo, eu te entendo, meu amigo. Foda essa história. E ele abre caminho pra todo mundo. E o Victor ajuda a desencalhar. Encalhar, essa é a palavra. A desencalhar o navio com a força da própria mão. E o filme acaba com ele olhando pro sol nascendo. Temos o nascer do sol. Por quê? Porque a primeira vez que o Victor encontra a criatura, ele abre a janela, o sol abre e o monstro faz assim. E daí o Victor fala, não, o sol é vida. E daí os dois fazem assim. Então ele tá sentindo uma esperança de vida quando os raios do sol batem nele. E é isso, gente. Frankenstein. Eu gosto. Tô cada vez mais dramática, gente, olha isso. Como eu falei, ele não é revolucionário, mas o que ele faz direito. Isso me traz alegria. E é isso, se você curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, sou tão legal. Me mostre pra alguém, olha a minha roupinha, que ficou super legal. Eu tô muito orgulhosa da minha roupinha. Tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes, pra vocês me indicarem filmes na minha descrição. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento.